Ô, doutor Antônio Ricardo, a gente fala daqui muitas coisas com base no que a gente já acompanhou. Deixa eu perguntar para o senhor, que é especialista na área, é delegado. O senhor acha prudente manter um sujeito assim em Bangu, ou o ideal era ser mandado para fora do estado? O senhor que, inclusive, já fez várias investigações de homicídios dessa milícia, que é uma milícia perigosa, matadora, do mal, uma milícia, sabe, que espalha terror. Hein, doutor? Fala comigo. Hernani, o principal produto desse grupo criminoso é a morte. Então, o homicídio realmente é o que eles fazem de melhor. Quando qualquer pessoa se coloca contra essa organização criminosa, de qualquer forma, acaba pagando com a vida. Então, quando se tira um criminoso desse quilate de circulação, a tendência é que os índices de criminalidade reduzam. Até mesmo porque o crime de homicídio é um crime que prevê uma pena muito alta. E a progressão de regime no homicídio qualificado, que normalmente esses homicídios eles são qualificados, tem alguma qualificadora, eles têm ali uma progressão de regime muito difícil para quem cumpre a pena. Porque muito se fala atualmente das penas no Brasil, mas particularmente eu acho que o problema é o cumprimento das penas. As progressões, as benesses que os apenados acabam ganhando durante o cumprimento da pena. Então, realmente, isso faz toda a diferença, porque, por exemplo, um crime grave, um crime, até teve em São Paulo, uma pessoa que acabou matando lá seus familiares, sua mãe, acabou tendo um benefício legal no Dia das Mães, mesmo tendo matado a sua própria mãe. Então, esse tipo de benefício legal ele realmente tem que ser revisto na legislação brasileira. Então, nesse contexto, realmente é importante que essa pessoa realmente ela cumpra as suas ordens de prisão. Muito provavelmente, essa movimentação aconteceu no sentido de que ele obtenha qualquer benefício legal junto à justiça pela sua apresentação espontânea e vamos esperar aí as próximas movimentações. Exato. Eu também queria saber do senhor, não sei se o senhor ouviu a primeira parte da pergunta, com relação à permanência dele no estado do Rio de Janeiro. O senhor acha mais interessante que ele fique preso longe daqui ou Bangu é suficiente? O melhor, Hernani, realmente é que as lideranças elas fiquem isoladas e principalmente distantes das suas áreas de atuação. Então, Bangu, o presídio de Bangu, o complexo penitenciário de Bangu, ele fica na Zona Oeste. E esse criminoso, né, esse indivíduo, ele tem uma atuação exatamente na Zona Oeste. Então, muito provavelmente, ele vai conseguir manter seu elo de ligação com seus subordinados através dos seus contatos legais, sejam eles através de advogados inescrupulosos ou familiares que eventualmente façam esse tipo de transporte de informações. Então, particularmente, eu acho que ele deveria ser transferido do Rio de Janeiro para ficar isolado e longe da sua área de atuação. Como eu disse, o presídio de Bangu, o complexo penitenciário de Bangu, é exatamente na zona oeste do Rio de Janeiro. Quem nos assiste e não conhece, é muito próximo ali da área de atuação desse sujeito. Então, para a segurança pública do Rio de Janeiro, seria importante que ele ficasse distante da sua área de atuação. E, doutor, a gente pode estar, na verdade, diante de um xadrez. É um absurdo, na minha opinião, ele continuar em Bangu. Porque em Bangu a gente sabe como funcionam as coisas, sem contar essa proximidade. E aí quem está falando sou eu, não é o delegado, não. A gente sabe bem que há problemas. Agora, o xadrez é o seguinte, delegado. O xadrez é o seguinte. Quem deixou ele em Bangu está querendo que ele abra a boca. Se tirar ele de lá agora, isso pode gerar uma revolta e a delação pode não sair. Será que estamos diante disso? Nós não sabemos as condições dessa apresentação, Hernani. E, como eu disse anteriormente, se fosse, por exemplo, uma prisão em flagrante, essa apresentação espontânea seria um indicador para que não ocorresse a prisão em que o eventual
indiciado ou acusado daquele crime respondesse em liberdade. Então, eventualmente, se há um indicador que já há algum tempo há uma negociação entre a defesa desse acusado e os órgãos de persecução penal, pode acontecer de que ele peça, eventualmente, a sua permanência no Rio de Janeiro, desde que passe as informações que indiquem nessa organização criminosa quem está realmente acima dele, que seria, em tese, o líder atual dessa organização criminosa. Delegado Antônio Ricardo, o senhor já investigou muitos assassinatos. A gente está fechando o ano de 2023 agora com cerca de 5.000 pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe bem que muitos desses casos de desaparecimentos, na verdade, não são de pessoas que sumiram. São de pessoas que foram mortas e ainda não tiveram o corpo encontrado. E boa parte disso acontece na Zona Oeste. Como é que o senhor avalia esse Zinho à frente da milícia? A era dele, em relação ao período anterior à família Braga, período de Natalino, Jerominho, Batman, é uma era mais sangrenta, essa era da família Braga, essa era do Zinho? Hein, doutor? Parece que ele perdeu o contato de áudio com a gente. De qualquer maneira, é importante a gente saber disso, porque eu estou querendo dizer o seguinte: a impressão que eu tenho é de que o nível de violência da milícia aumentou muito nos últimos anos. E isso coincide com a família Braga à frente dos negócios. Então a pergunta que eu fiz, a era dos Bragas, né, a era do Zinho e dos irmãos, ela é uma era mais sangrenta na comparação com o período inicial da milícia, de Natalino, Jerominho, Batman, hein, doutor? Ou a coisa está num equilíbrio? Hernani, como eu disse, o homicídio é o principal produto dessa organização criminosa. Então, é importantíssimo que os homicídios eles sejam investigados e que sejam indicadas as autorias. O homicídio é um crime, o homicídio qualificado é um crime que prevê aí uma prisão alta, é um crime que tem uma pena gravosa, com progressão difícil para os criminosos. Então, tem que ter essa força-tarefa no sentido de investigar os homicídios que são perpetrados por essas organizações criminosas. E, eventualmente, quem está por trás disso também tem que ser responsabilizado, Hernani, porque nós sabemos que não é de hoje que esses grupos criminosos atuam, especialmente na Zona Oeste, com o apoio não só daqueles que ficam ali no varejo, são aqueles criminosos que estão ali no dia a dia, fazendo cobranças, ameaças, fazendo a cobrança da taxa do terror, né, que é a taxa da máfia, como nós podemos comparar, né, como se fosse a máfia chinesa ou máfia italiana, que a pessoa paga para se proteger daqueles próprios criminosos, que é um absurdo isso. Então, esses homicídios eles têm que ser esclarecidos e essas pessoas que estão por trás disso, elas têm que ser punidas, e levadas à justiça e segregadas da sociedade. Só assim, tirando essas pessoas de circulação, realmente as taxas de homicídios elas reduzirão e a população naquela localidade pode ter um pouco mais de paz. Tem mais uma pergunta para o senhor. Bem, 7h01, você que está chegando agora ao Cidade Alerta Rio, nós estamos acompanhando os desdobramentos da prisão de Zinho, chefão da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, com atuação principalmente na Zona Oeste. Zinho resolveu se entregar à Polícia Federal na Superintendência da PF no centro do Rio ontem, no início da noite em que as famílias se reuniam para o Natal. Zinho, portanto, está há aproximadamente 24 horas em poder das autoridades. Neste momento, ele se encontra numa cela de 6 metros quadrados, em uma ala destinada a milicianos, no complexo penitenciário de Bangu, mais precisamente na cadeia conhecida como Bangu 1. Zinho estaria ali junto com outros 11 milicianos, não na mesma cela, porque ele está numa cela separada, mas no mesmo corredor. E a pergunta que eu vou fazer agora para o delegado que conversa comigo esta noite é a seguinte: com a prisão de Zinho, existe a possibilidade de que, infelizmente, territórios controlados pela milícia
sejam alvos nas próximas horas, nos próximos dias, de criminosos rivais que, de repente, enxergam neste momento uma oportunidade. E digo mais, há uma tendência no Rio de Janeiro, que o senhor conhece, e eu, como repórter que cubro polícia há muito tempo, conheço também, de guerras assim nessa virada de ano. Então, quer dizer, a prisão dele vem justamente neste período. É um risco, doutor? Hernani, realmente há esse risco, mas eu assim, tenho esse sentimento que já há uma sucessão nessa organização criminosa. É uma organização criminosa que tem várias fontes de renda, é uma fonte inesgotável de riquezas, e quem abandona essa fonte inesgotável de riquezas certamente tem que ter alguém ou alguma pessoa para sucedê-lo nesse tipo de situação, porque né, são vários mandados de prisão em aberto, ele tem que ser responsabilizado em várias varas criminais, e isso demanda despesa. Então, quando há essa entrega voluntária ali do acusado, dessa apresentação espontânea, evidentemente que há toda uma estratégia da defesa no sentido de que ele responda em liberdade, né? Mas muito provavelmente, evidentemente que a segurança pública a gente não tem uma fórmula matemática, mas muito provavelmente esse grupo criminoso já tem um sucessor. Então, esse sucessor ele realmente vai continuar tocando os negócios daquela organização criminosa. Essa organização criminosa ela já flertou com a segunda maior facção do tráfico no Rio de Janeiro e, ultimamente, especialmente na região da Gardênia, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, também já há uma associação com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Então, assim, não posso dizer, afirmar, mas muito provavelmente há uma sucessão nessa organização criminosa, e esse sucessor vai continuar mantendo os negócios, até mesmo para manter aqueles que estão presos atualmente, né? Inclusive esse que se entregou na data de ontem. Pelas informações iniciais, o sucessor seria este que você vê aí, ó, o Pipito, Rui Paulo Gonçalves Estevão. Então, quer dizer, é um sujeito já da milícia, é um sujeito foragido, que agora pode estar assumindo aí o cargo de chefe nas ruas da milícia. E acima dele, teríamos apenas o Zinho preso? Ou há uma outra pessoa que transita não só no mundo do crime, mas no mundo da política? Ou mais de uma pessoa? Essa também é uma pergunta relevante que, na verdade, ninguém pode responder agora. Só uma investigação muito séria, muito detalhada, pode concluir. Delegado, o senhor que é especialista nisso, em investigação, uma investigação dessa natureza, para você dissecar toda uma milícia, esse tipo de trabalho é um trabalho que demora o quê? 1 ano, 2 anos? Ou não tem nenhuma fórmula que a gente possa precisar tempo para isso? Hernani, não tem uma fórmula. Evidentemente que o inquérito policial ele busca a verdade real. O que é a verdade real? É o que aconteceu mais próximo da realidade dos fatos. Então, em cima disso, vão ser feitas perícias, colher depoimentos de testemunhas e hoje, principalmente, a análise de equipamentos eletrônicos. Né? A investigação ela tem possibilidade de saber com quem aquelas pessoas que eventualmente estão respondendo ao processo, elas fizeram contatos e qual tipo de contato, onde elas estavam, e por aí chegar a outras pessoas, eventualmente, que estejam por trás dessa organização criminosa. Então, o inquérito policial ele é um conjunto probatório. Então, tudo que se buscar na investigação é visando a verdade real. Evidentemente que as pessoas que são investigadas, elas têm um amplo direito de defesa, mas a investigação hoje em dia ela caminha nesse sentido, principalmente buscando as informações colhidas em equipamentos eletrônicos. Bem, doutor, continua comigo, porque a gente tem a nossa repórter Tuane Dossares na Zona Oeste. E no dia em que o chefão da milícia, Zinho, que
que agora está preso, resolveu promover aquela onda de ataques em outubro por causa da morte do sobrinho Faustão. Aconteceu no dia 23 de outubro, né? Naquele dia, a Tuane foi uma das primeiras a chegar e participou aqui ativamente comigo da cobertura. Então, quer dizer, hoje o povo da Zona Oeste não vive aquele terror. Um terror que podia ser observado claramente nas ruas, né? A olhos vistos, como a gente costuma falar, né, na expressão. A olhos vistos, a gente podia ver o terror. Hoje, talvez, haja um receio, não um terror, um receio mais oculto, né, com aquele ar de medo pelas ruas. Enfim, porque as pessoas, obviamente, temem que essa prisão de Zinho enfraqueça a milícia e criminosos rivais iniciem guerras. Tuane, qual é a tua percepção aí na Zona Oeste agora, você que está ao vivo? E me diga o ponto exato onde você se encontra. Em que bairro da Zona Oeste? Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos. A nossa equipe está aqui em Santa Cruz e passando pelas principais vias do bairro. É óbvio, né, que hoje é dia de Natal, muitos comércios estão fechados, mas a gente até parou em um determinado ponto onde tem uma estação do BRT e a gente sente um clima um pouco tenso ao redor, né? A gente sabe que o Zinho se entregou à polícia, mas mesmo assim, com a principal liderança da milícia da Zona Oeste do estado do Rio preso, os moradores e os comerciantes que são constantemente explorados e extorquidos sentem, né, um medo de falar, ficam um pouco tensos quando vem uma equipe de reportagem, por exemplo, e que o que acaba reinando na região é a lei do silêncio. Então as pessoas nos olham com um olhar de desconfiança e, como você falou, porque quem sofre frequentemente com a atuação de paramilitares que sendo constantemente explorados, extorquidos, ameaçados, se vendo tendo que pagar, né, por comprar água, gás, para ter internet, até mesmo para andar em transportes alternativos, essas pessoas temem muito como que vai ficar a situação agora, porque é um alívio determinado, né, de uma certa forma, por conta da prisão desse criminoso, mas a incerteza e a insegurança do que vai vir daqui para frente. Tem, né, já um possível sucessor apontado pela polícia, de acordo com diversas investigações ao longo desses meses, mas eles não sabem exatamente como que vai ser essa nova gestão, se vai ser exatamente como vai ser exatamente, essa que é a questão, e também o medo de que essa prisão possa abrir aí uma brecha para possíveis invasões, né, Hernani? Ok, Tuane, se você tiver qualquer novidade, pode me chamar, você está de prontidão na Zona Oeste. Daqui a pouquinho, inclusive, parece que você está apurando aí uma outra história e pode voltar também com outro caso. Agora é o seguinte, jornalismo se faz ouvindo todos os lados. Às 7h10, eu queria dizer aqui, ao vivo, para quem está acompanhando o Cidade Alerta Rio nesta noite de Natal, que a nossa produção ligou e deu espaço para a deputada estadual Lucinha falar. Aliás, deputada afastada pela Justiça. A gente deu todo o espaço para ela falar. Mas eu acabo de receber aqui a informação da assessoria dela de que a parlamentar afastada prefere, neste momento, um silêncio. É um direito dela, ela pode falar ou não, esse é um direito dela. A nossa obrigação é abrir o espaço. Se ela não quis fazer uso, ok, a nossa missão foi cumprida de tentar entender da parte dela o porquê dessa operação. O que sabemos é que essa operação, ela começa a partir do momento em que houve uma investigação iniciada em 2022. Ah, Hernani, como assim? Em 2022, houve uma análise do celular de Rodrigo dos Santos, conhecido como Latrell. Ele foi preso no ano de 22. E aí, lá no telefone desse sujeito, havia, segundo as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, o codinome Madrinha. Os investigadores, ao perceberem uma mulher sendo tratada pela milícia como madrinha, óbvio que ficaram intrigados. Quem é essa madrinha? E aí começaram a vasculhar justamente tudo em torno do codinome Madrinha. Eles então concluíram
E aí, repito, é a investigação quem está dizendo, não é o Hernani, é a investigação da Polícia Federal, né? Os investigadores concluíram que madrinha seria a deputada Lucinha. Com base numa documentação que foi preparada durante toda essa investigação, com base em provas que foram colhidas, um magistrado decidiu afastar a deputada do cargo. Ela está proibida de entrar na Assembleia Legislativa. E esse magistrado foi além. Há uma semana, ele liberou mandados de busca e apreensão em endereços dela, inclusive no gabinete da Assembleia. E aí, essa investigação, que teria um segundo passo, agora tem mais 2 passos. O primeiro foi justamente ir nos endereços de Lucinha. O segundo seria analisar a documentação encontrada, o material recolhido. Mas agora, além desse segundo passo, há um terceiro, que pode ser ouvir Zinho, colher material com advogados de Zinho para estabelecer uma conexão ainda mais forte. Nós podemos estar diante disso. O delegado está comigo ainda? Doutor Antônio Ricardo? Doutor, investigações se fazem assim. O senhor me ajude na explicação, porque eu estou tentando ser aqui didático, mas o especialista em investigação aqui é o senhor que é delegado. Eu acompanho há muito tempo, sei como é que funciona. Se dá um passo, depois um segundo, depois um terceiro, e a coisa, de repente, que começou com um ponto, vai tendo mais 2, mais 3, vai abrindo assim um leque enorme. Podemos estar diante de uma situação assim, delegado? Sem dúvidas, Hernani. Nós falamos é o fio da meada. Às vezes é um pedaço de linha que fica de fora ali daquele novelo, que nós conseguimos puxar e dali nós conseguimos extrair várias informações extremamente relevantes. Evidentemente, como eu disse anteriormente, esse grupo criminoso ele é muito forte no Rio de Janeiro, especialmente na Zona Oeste, e nós sabemos que para ele ter essa força que tem atualmente, tem que ter algo mais. Não é só aquelas pessoas que atuam no dia a dia ali do crime organizado. Então, certamente... Bem, perdemos o contato com o delegado, mas a gente vai restabelecer para pegar o final da explicação do doutor às 7h15. É que eu fiz uma manobra aqui que não poderia ter sido feita. Bem, às 7h15, o Zinho é o assunto e o delegado tem só uma explicação a ser finalizada. Conseguimos reconectá-lo? Gente, eu fico pensando aqui, sinceramente, nas pessoas que vivem à mercê desses criminosos no dia a dia, sabe? São pessoas que, a essa altura, estão preocupadas com coisas básicas, coisas simples, né? O povo da Zona Oeste está preocupado até se vai aumentar a taxa, não é não? O comerciante, por exemplo, que paga a taxa para a milícia, está preocupado até com isso. Será que eu vou ter que pagar, ao invés de 30, 50, ao invés de 50, 100, ao invés de 100, 200? Porque no dia a dia, na vida prática, naquelas coisas rotineiras, as pessoas vivem assim, né? Então, doutor, o senhor explicava, a gente teve um problema de conexão, o senhor explicava sobre essa questão, né, da investigação, o que pode vir ainda. A gente estava no final da sua explicação, mas deu para entender bem que essa coisa pode ser muito ampliada, essa investigação, né? Pode repetir, Hernani, eu não te ouvi. Não é que a gente teve uma perda de sinal, mas quer dizer, o senhor acredita, então, que essa investigação possa ter uma ampliação enorme? Claro, sem dúvida, Hernani. É uma movimentação extremamente atípica. Nesses tempos que eu tenho aí de investigador, de policial, eu nunca vi nada nesse sentido, principalmente numa data tão especial quanto a data de Natal. Um indivíduo desse quilate, com mais de 10 ordens de prisão em aberto, se apresentar
E, assim, tem que ter o que falar. Então, se ele tem o que falar, realmente tem que ser pessoas acima da hierarquia dele da organização criminosa. Então, muito provavelmente, nós teremos desmembramentos dessa ação de hoje. Agora, para fechar, doutor, eu queria saber o seguinte do senhor. Eu nunca vi traficante grandão no Rio de Janeiro, chefão, delatar. O mundo do tráfico não tem essa característica. O mundo da milícia, ele está mais inclinado a copiar o tráfico ou, de repente, com o Zinho, a gente pode ter o mundo da milícia mais parecido com o mundo da política, com delações, hein? Porque no meio do tráfico eu nunca vi, não me recordo. A não ser que, de fato, haja, eu não tenha conhecimento. Isso aí depende muito, Hernani, da estratégia da defesa. Evidentemente que, não só no tráfico, como na milícia, né, no mundo do crime, a delação não é vista com bons olhos. Popularmente se fala que é o X9, é o caguete. Então, aquela pessoa que é o delator, ela não é bem vista perante os outros criminosos. No mundo do crime existe uma lei que é inversa às nossas leis, as leis que estão em vigor no país. Então, no mundo do crime, aquele que é mais cruel, aquele que é mais sanguinário, ele tem maior hierarquia. E aquele que, eventualmente, faz uma delação premiada para falar sobre a organização criminosa, ele não é visto com bons olhos. Então, se acontecer dessa pessoa que se entregou ontem fazer uma delação premiada, ela certamente vai pedir para ir para o seguro na cadeia. O que é o seguro na cadeia? É um lugar onde o Estado vai poder garantir a integridade física dele perante os demais apenados. Então, evidentemente, como esse tipo de situação, que é a delação, junto aos demais criminosos, não é vista com bons olhos, o Estado tem que garantir que essa informação, que essa delação, ela não cause um mal maior para aquela pessoa que faz a delação, ou seja, não possa causar a morte daquela pessoa. Então, ela tem que ficar num lugar seguro, junto ao sistema penitenciário, no sentido de que a integridade dela seja garantida perante os demais apenados. Agora, eu vou falar um negócio. O Zinho, para fazer uma delação, deve estar pensando também em abandonar esse negócio de milícia. Deve ter uma bela de uma fortuna escondida, deve ter um belo do dinheiro, né, intocado, e aí deve estar fazendo conta. Não vale mais a pena para mim. De repente, vale a pena delatar, explodir quem está acima, ir embora, sair de cena e desfrutar do que eu construí até agora. Pode ser a conta. O senhor já viu bandido no Rio de Janeiro fazer isso? São poucos, né? Mas há casos, não é? Não é comum na criminalidade esse tipo de ação. O delator é visto com maus olhos junto ao mundo dos criminosos. Então, se há, eventualmente, uma possibilidade de delação de eventuais pessoas que estão acima dele no mundo do crime, isso certamente não é bem vista junto aos demais criminosos, né? Mas, como eu disse anteriormente, isso pode também ser uma estratégia no sentido de ele colocar um sucessor, manter ali os seus tentáculos junto à organização criminosa, inclusive tendo seus rendimentos, ficar preso um certo tempo segregado da sociedade, mas, porém, recebendo os recursos daquela organização criminosa. Então, é um jogo de xadrez realmente que não temos como dizer qual vai ser a jogada futura, mas muito provavelmente vai acontecer isso aí que a gente falou. Agora, delegado, eu estou aqui pensando, né? O que tem de bandidinho menor, oportunista, que pode aproveitar essa situação, né? E aí quem sofre é a população, porque de repente, numa área comandada por esse Zinho, né? Numa área comandada por esse sujeito, tem lá um miliciano menor. Esse miliciano pode, sem a ordem do Zinho, sem o conhecimento do Zinho, falar assim, quer saber? Vou inventar uma história aqui, o pessoal que paga 50 vai pagar 100, quem paga 100 vai pagar 200, e aí eu vou inventar uma história de que tem que mandar dinheiro para os advogados, dinheiro para manter o Zinho na cadeia e tal. Tem disso num momento como esse, não tem, doutor? Então, quer dizer, a população vai ficar aí à mercê também desse tipo de coisa. E a polícia tem que ficar de olho, porque
O mais importante é, acontecendo, o povo ligar para o Disque Denúncia para que quem está fazendo seja preso, né? Do contrário, não tem outro jeito. Sempre aparecem oportunistas para qualquer tipo de situação, Hernani. Então, o que você falou é verdade. Eventualmente pode aparecer algum louco e achar que, por conta dessa prisão, ele se achar no direito de continuar cobrando ou cobrar indevidamente. Mas, no mundo do crime, nós sabemos, esse tipo de situação, ela gera a perda da própria vida. Então, eventualmente, quem ousar desafiar esse tipo de organização criminosa, ele sabe que, se for pego pelos demais integrantes dessa organização criminosa, ele vai pagar com a própria vida. Então, é uma ousadia que realmente pode custar muito caro, eventualmente, quem desafiar esse grupo criminoso. Mas você também colocou uma informação extremamente importante, que é a população buscar o Disque Denúncia, no sentido de denunciar paradeiro de criminosos, denunciar crimes, porque o Disque Denúncia, né, já é uma organização não governamental que já atua há bastante tempo em parceria com as forças de segurança, ela é anônima. Então, quem liga para o Disque Denúncia realmente pode contar com o anonimato e passar aquela informação que, às vezes, é uma informação que é extremamente precisa, porque a investigação ela é como se fosse um quebra-cabeça. Nós temos ali várias peças que vão se encaixando e, muitas vezes, aquela informação preciosa que é um vizinho que tem, que é um familiar que sabe daquela situação de um outro familiar que não gosta daquela situação, acaba denunciando. Nós sabemos de casos de mulheres, pais, filhos, parentes, tios, vizinhos que acabam utilizando esse serviço do Disque Denúncia para denunciar esses criminosos e o serviço realmente funciona. É um serviço anônimo e a informação chega diretamente para as autoridades que, eventualmente, têm que atuar combatendo aquele tipo de criminalidade. Então, é um estímulo para a sociedade participar da segurança pública. Muito bem. Especialista em segurança pública, delegado Antônio Ricardo, obrigado pela participação ao vivo aqui no programa. Valeu, Hernani. Obrigado. Um abraço a todos. Feliz Natal. Obrigado. Para o senhor também, um Feliz Natal. Obrigado pelas participações ao longo de todo o ano.